Porque a vontade é estar em todo lugar, mas não consigo, né? A gente é humano, limitado ao tempo e ao espaço, né? Mas é isso aí, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para juntos adorarmos ao Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Agora nós vamos estudar a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Evangelho de São Mateus, capítulo 14. Eu vou ler aqui, irmãos, um relato que é bem conhecido de todos vocês, eu imagino. Mas eu quero ler o texto, e à medida que a gente vai lendo o texto, nós vamos então extraindo lições espirituais para a nossa vida. Tá bom? E vou começar então a partir do verso 13. Capítulo 14, a partir do verso 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram às cidades, seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Deixa eu dar uma pausa aqui, irmãos. O que nós estamos acabando de ler aqui? O verso 13 diz que Jesus, ouvindo isto o quê? Para você saber o que é isto, você vai ter que ler o que veio antes disso. E antes desse relato está a história da morte de João Batista. E Jesus, ouvindo isto, que João tinha sido decapitado, morreu pela sua fé como mártir. Então ele pega o barco e vai para o outro lado, pega o barco e as multidões o acompanham. E aqui diz que Jesus compadeceu-se da multidão. Eu pergunto para vocês, irmãos, 50 pessoas é uma multidão? 100 pessoas é uma multidão? 150 pessoas é uma multidão? Uma multidão, a palavra já diz, é muita gente. É muita gente. E para a gente saber quantas eram essas pessoas que aqui estavam, é só você ler o verso 20 e 21. E o verso 20 e 21 diz assim: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de que, irmãos? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se você partir do ponto de que naquela época as pessoas tinham muitos filhos, imagina, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ali não tinha menos do que 15.000 pessoas. 15.000 pessoas é uma multidão? Sim, uma grande multidão. Eu nunca preguei para 15.000 pessoas. É um local, primeiro tem que ter um local muito grande para caber 15.000 pessoas. Eu já estive em reuniões da nossa igreja que tinha até mais do que isso. É uma multidão enorme, é muita gente. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto, irmãos, é que diz, o verso 14, diz que Jesus, verso 13 e 14, diz que Jesus compadeceu-se da multidão e os atendeu. Veja, irmãos, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente tem que pensar numa coisa. Os autores bíblicos, eles não se preocuparam em detalhar o assunto, o acontecimento. Porque se eles fossem contar detalhes, que tamanho seria a Bíblia? Então, quando eles dizem que Jesus atendeu a multidão, eles não dizem o tempo que Jesus ficou ali atendendo, mas a gente imagina que foi um bom tempo. E eu particularmente acredito
os casos mais graves, vamos dizer assim. Mas ele atendeu muita gente daquela multidão. E aí eu quero chamar a sua atenção para o que está a partir do verso 15. Preste atenção. Olha o que diz então a partir do verso 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, para eles, disse o que, irmãos? Não preciso retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. O que a gente está vendo aqui? Uma multidão. O dia estava terminando, porque o verso diz que ao cair da tarde, chegando o pôr do sol, muita gente, mais de 10 mil pessoas, mais de 15 mil pessoas. E aí, a gente não sabe quem foi o discípulo, mas alguém chegou perto dele e disse: Senhor, deixa eu ir embora. É muita gente, está escurecendo, muitos têm crianças, muitos moram longe, eles não têm o que comer. Manda esse povo embora. Manda esse povo embora. E aí Jesus olha para ele, ou para eles, e diz assim: por que mandar embora? Dê-lhes vós mesmos de comer. Parece, irmãos, olhando o relato, parece que Jesus estava ironizando com eles. Estava sendo irônico, parece. Senhor, é muita gente. Eles moram longe. A noite está chegando. Esse pessoal precisa ir para casa. Tem criança, tem menino, tem idoso. Manda esse povo embora. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? O que eu percebo no relato de maneira muito clara aqui é que esses discípulos se concentraram nos problemas. Está tarde, é muita gente, mora longe, estão com fome, tem criança, tem idoso, o povo está cansado, está escurecendo. Manda esse povo embora. O foco era os problemas. E eu digo isso para os irmãos, e eu fico pensando: será que não é assim para a gente também? Quantas vezes a gente foca, se centraliza nos problemas? Quantas vezes? E quando a gente se centraliza nos problemas, irmãos, a gente fica com dificuldade em encontrar solução. O que nesse relato a gente vê claramente é que enquanto os discípulos estavam se concentrando nos problemas, Jesus se concentra em quê? Na solução. Por que tem que mandar embora? Dê vocês mesmo para comer eles aí. Parece ironia, né, irmãos? Às vezes Jesus fazia coisas que eles não entendiam. E até hoje tem coisas em nossa vida que a gente também não entende. Mas ele está no controle. Eu quero chamar a sua atenção agora para o verso 17. Mas eles responderam: não temos aqui senão o que, irmãos? 5 pães e 2 peixes. Queridos irmãos, olhando de maneira muito fria, natural, humanamente falando, 5 pães e 2 peixes, o que é isso para tanta gente? 5 pães e 2 peixes para a multidão, o que é isso? Mas os discípulos disseram: nós não temos aqui praticamente nada, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E se você olhar o relato paralelo dessa citação, desse texto, o relato paralelo vai dizer que era de algum menino que estava ali e saiu precisando: ó, a gente só encontrou aqui 5 pães e 2 peixes. O que são, irmãos, 5 pães e 2 peixes? Na minha mão não vale nada. Mas 5 pães e 2 peixes nas mãos do Senhor vale muita coisa. Quanto vale para você isso aí?
5 pães e 2 peixes. Aí olha o que é que o verso seguinte diz. Verso 18 diz o quê? Jesus olha para eles e diz assim: vocês têm o que aí? 5 pães e 2 peixes. Então traga. Então traga. E aqui eu vejo uma outra lição para todos nós. O que você tem, meu irmão, na sua mão, que precisa entregar para Jesus? Existem milagres, irmãos, coisas que só poderão acontecer em nossa vida se nós colocarmos nas mãos do Senhor. Amém. Eu não sei o que os irmãos estão passando, eu não sei quais são os seus problemas, quais são as suas ansiedades, seus temores, mas uma coisa eu sei: se você entregar nas mãos do Senhor, as coisas vão ficar mais fáceis. O que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. Para essa multidão. Pois é, traga. E aí levaram os pães para Jesus. E os peixes. Vamos só continuar a leitura, né, irmãos? O que diz o verso 17? Desculpa, 19. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus e abençoou. Depois, tendo partido, Deus a quem? Deus aos discípulos, e estes as multidões. Deixa eu falar algo para os irmãos interessante aqui. Aqui diz que Jesus mandou trazer os pães e mandou o povo ficar em que posição? Sentado. E o povo sentou-se e ele fez o quê? Ele orou. Eu fui pastor de uma igreja de algum lugar desse Nordeste aqui, que quando eu cheguei lá, naquela igreja tinha um grupinho, e aquele grupinho estava trazendo confusão para a igreja. Por quê? De vez em quando, em nossas igrejas, em nossas congregações, tem pessoas complicadas, que em vez de trazer solução, traz problema. E naquela congregação pequena que eu fui pastor, além de alguns irmãos que tinham o seguinte pensamento: isso era algo deles. Eles pensavam assim, acreditavam assim e defendiam essas ideias. Que ideias, pastor? Eles achavam que Deus só aceita a oração de alguém se essa oração for de joelhos. Se você se ajoelha em pé ou sentado, Deus não aceita, só de joelho. Aí você imagina na igreja, sábado de manhã, abertura da escola sabatina, canto o hino, dá as boas-vindas, vamos agora fazer oração. E se a oração é em pé, eles fazem o quê? Se ajoelhar. Imagina agora na igreja, um grupo em pé e outro de joelho. E nós temos em nosso meio irmãos, pessoas que nos visitam. Como fica a cabeça desse povo? E aí, quando eu cheguei na igreja, eu não ia tocar nesse assunto primeiro, eu teria que conhecer melhor a igreja, teria que conhecer melhor os irmãos, as famílias, mas em um dado momento eu toquei nesse assunto. E eu disse: por que vocês não oram em pé, sentados, só de joelhos? Não, porque a Bíblia diz que Deus só aceita a oração se for de joelhos. Onde diz isso na Bíblia? Que é só de joelhos. E aí eu fiz algumas perguntas e quero passar para os irmãos aqui. Os irmãos imaginam qual foi a posição que Jonas orou dentro do ventre do peixe? Eu tenho dificuldade de acreditar que Jonas procurou uma posição para se ajoelhar ali dentro. O negócio aqui está difícil, mas eu vou tentar aqui um jeito para me ajoelhar aqui, porque eu não posso me ajoelhar, não posso orar de todo jeito. Eu tenho dificuldade de entender isso, irmãos. Alguém lembra a oração? Como foi que orou o rei Ezequias quando estava doente? Ele estava em que posição?
deitado. E se você olhar lá o relato, Deus atendeu a oração dele. Alguém lembra daquele momento quando Jesus disse que estava no templo e 2 homens foram à frente para orar? Um publicano e um fariseu. O fariseu dizia: eu, batendo no peito, eu não sou como esse aí, eu devolvo dízimo, eu faço isso, eu faço jejum, eu faço isso, eu faço aquilo, se vangloriando. De repente veio outro publicano e só dizia uma frase: ó Deus, tem compaixão de mim, pobre miserável que eu sou. Aí Jesus disse que esse segundo, os dois estavam em que posição? Em pé. E Jesus disse: esse que se humilhou, esse foi exaltado por Deus. Jesus aqui manda o pessoal ficar de joelho, sentado, e faz uma oração. Deixa eu falar aqui para os irmãos. Irmãos, olha, é bom orar de joelhos? Claro que é. Claro que é. Mas a Bíblia não diz que Deus só aceita se for de joelhos. Você sabe qual é a preocupação de Deus quando a gente ora? Quando você abre a sua boca? Ele não está preocupado tanto com a posição da ser em pé, sentado, de joelho. Ele não está preocupado com isso. A preocupação dele é a intenção das palavras que saem do seu coração. O que está por trás das palavras? O que está por trás das intenções daquilo que você está falando na oração? Para Deus o que importa é isso, irmãos. Na nossa igreja, louvado seja Deus por isso, nós oramos em pé, nós oramos sentados, nós oramos de joelhos, mas nós oramos, é importante orar. Amém? Claro, vai ter momentos que a gente vai orar de joelhos sem nenhum problema, mas não saia por aí dizendo que Deus só aceita se for assim. Se não for assim, Ele não aceita. Isso não é revelado na palavra, irmãos. E depois de algum tempo, graças a Deus, aquilo ali foi resolvido. Cuidado, irmãos, quando chegar alguém nesta igreja com ideias meio que esquisitas, tenha cuidado com isso. Eu gosto muito do que está lá no livro que Salomão escreveu para o livro de Provérbios. Lá por 2 vezes diz assim, diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Eu prefiro atender e defender a posição da igreja mundial do que ficar compactuando de ideias de um grupo que se isola e ignora toda a posição da igreja. Tenha cuidado com isso, irmãos. E se você for analisar bem a nossa história, a história da nossa igreja, durante essa semana, inclusive, a igreja completou, se não me falha agora, 130 anos, quando em 1895 foi estabelecida no Brasil a primeira igreja adventista numa cidadezinha do interior de Santa Catarina, chamada Gaspar Alto. Eu estive naquela igreja. E a igreja no Brasil completou essa semana 130 anos. E nesses 130 anos, de vez em quando apareceu em nosso meio algumas pessoas com ideias esquisitas. E Jesus aqui manda o pessoal ficar sentado. Eu já tive que enfrentar várias dificuldades dessas, irmãos, no meu tempo de ministério. Eu fui pastor de uma outra igreja em algum lugar desse Nordeste, que ali tinha um grupo de irmãos também que não comiam banana. É para rir, né? Não comiam banana. Por quê, pastor? Porque eles diziam que está na Bíblia para não comer banana. Sabe o que eu acho engraçado? É que todo tipo de heresia, de falsidade, de engano, eles dizem que está onde? Na Bíblia, como se a Bíblia fosse um erro, fosse um livro que só tinha essa heresia. O problema são eles, o problema é a gente, não é o contexto. Agora, olha só, e teve momentos, irmãos, que eu tive que pedir a Deus paciência. Senhor, me dê paciência. E eu fui falar com o pessoal lá, pastor, a gente não comandando, sabe por quê? Porque está na Bíblia, está no livro de Gênesis.
Aonde? Lá em Gênesis. Aí está lá, capítulo 1 de Gênesis, assim, pastor. E toda fruta que vos dê, que dê semente, vos serão por alimento. Aqui, pastor, tem que ter semente. Eu chupo laranja, tem a semente aqui da laranja. Se eu pego limão, tem a semente do limão. Mas a banana, pastor, não tem semente. Olha a argumentação. Eu falei, meu Deus, me ajuda. Tem misericórdia, Senhor. E daí eu tive que dedicar um bom tempo para tratar um negócio tão simples, irmãos. Tão simples. Só que esse pessoal se converteu, graças a Deus. E hoje eles comem banana. Como você tem uma coisa que eu gosto de banana. É difícil lá de casa ficar semana sem banana. E com aveia, melhor ainda. Sabe? Melhor ainda. Eu já tive algumas coisas que eu passei, meu Deus, cada coisa que eu já vi por aí. Mas cuidado, Jesus não se envolvia com essas picuinhas, com esses erros. Aqui Jesus manda o pessoal se sentar e faz uma oração. E falar em oração, todo crente, antes de comer, faz o quê? Ora. Eu me lembro que o meu filho, na época tinha cerca de 7, 8 anos, saiu da igreja e um amiguinho dele convidou para ele ir almoçar na casa desse amiguinho. E ele foi lá no dia de domingo. E quando chegou lá no domingo, os pais daquele amiguinho dele não eram da igreja, não eram adventistas, não eram cristãos. E aí, na hora da oração, lá no almoço, todo mundo na mesa lá e tal, meu filho, antes de colocou a comidinha dele, e antes de comer, fez o quê? Aí os pais do amiguinho dele estavam na mesa. E quando ele viu o Tiago orando lá, e o amiguinho também orou, porque não era da igreja ainda, estava frequentando, visitando. Aí depois os pais vieram falar com a minha esposa: o que vocês ensinam para os seus filhos, para o seu filho? Ele é tão pequeno. A gente levou lá para casa para almoçar com o nosso filho, que são amigos. E aquela cena dele lá em casa, na hora do almoço, da refeição, ele orando, a gente não tem costume de fazer isso. O que vocês ensinam para os seus filhos? Minha esposa explicou para os amigos, para os pais daquele amiguinho dele. Irmãos, são essas coisas que para a gente pode achar que é coisa pequena, mas não são. Não são coisas pequenas. Ensine o seu filho a orar onde quer que ele estiver. Onde você estiver, ore. Está em viagem, não sei para onde. O carro parou, o ônibus parou, restaurante, vai comer alguma coisa, não sei o que é. Ora! Lembre-se que aquilo ali você está se alimentando porque Deus está te dando comida. Quando você ora, isso pode servir de testemunho para alguém que está do teu lado, para alguém que está precisando de oração. Jesus manda o povo sentar e orar. E nesse verso que a gente acabou de ler, aqui se encontra, irmãos, aqui se encontra a maneira pela qual Deus usou para salvar o ser humano. O método que Deus usou para salvar o ser humano. E esse verso eu vou ler de novo. Lembra-me de novo esse verso. Veja aí o método que Deus usou para salvar o ser humano. Verso 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos. E os discípulos a quem? As multidões. Olha para aqui, ó. Deus vai salvar o ser humano da maneira que está aqui no texto. Qual foi o método que ele usou para salvar as pessoas? O povo estava, os pães e os peixes estavam no meio do povo, na multidão. Ele disse: traga o pão e os peixes, traga. Recebe os pães, manda todo mundo se sentar e faz uma oração. Quando o pessoal abre os olhos, tudo multiplicado. Aí vem a pergunta: por que Jesus não saiu dando pão para todo mundo?
Aí você vai dizer, não, pastor, porque é uma pessoa só para muita gente. Sim, essa sua declaração faz sentido, mas será que é só por causa disso? Observe que antes do relato, no começo do relato, quem foi que estava questionando para mandar o povo embora? Quem estava questionando? Os discípulos. E agora quem que Jesus chama para dar para o povo? Vocês que estão mandando o povo embora, vem aqui. Vem aqui vocês. Deu o pão, os pães e os peixes para os discípulos, e o texto diz que os discípulos entregavam o pão para quem? Para as multidões. Acabava o pão, para quem eles se dirigiam? Para Jesus. Observe como é que é o método. Jesus, os discípulos e quem mais? A multidão. Esse foi o método que Deus usou para salvar as pessoas. Ele, uma fonte de tudo quanto é bom. Os discípulos, você e eu, e o povo veio fora para nós levarmos para eles os pães. Jesus podia muito bem diretamente para o povo, mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque ele queria que os discípulos entendessem que quem deve dar comida ao povo é você, sou eu, somos nós, a igreja. Somos nós que temos a missão de evangelizar as pessoas lá fora, de irmos atrás da multidão. Amém, irmãos? Amém. Acabou o pão, acabou o peixe, vá atrás dele. É ele que dá tudo isso. Eu vou a ele, pego os pães, pego os peixes e dou para as multidões. E aqui eu queria deixar uma coisa bem clara para os irmãos. O milagre só aconteceu porque entregaram para Jesus os pães e os peixes. Se os pães e os peixes não tivessem sido entregues nas mãos do Senhor, não haveria milagre. O povo ia para casa sem nada. Mas aqui tem um detalhe, irmãos, a mais. Quando Jesus pediu o pão e os peixes, os pães e os peixes, ele estava pensando em quem? Dele ou na multidão? Me responda. Ele estava pensando na multidão. E aí, sabe o que eu vejo aqui? Uma linda lição da mordomia cristã. Quando Deus me pede dízimo, quando Deus pede para os membros, para nós adoradores, trazermos para o altar os dízimos e as ofertas, é para Ele? Ele precisa disso? O Salmo 24 diz que Ele é dono de tudo. Amém. De tudo. Tudo que os seus olhos enxergaram é dele que Ele fez para Ele, para a glória dele. Mas quando Ele pede, irmãos, para nós trazermos para o altar as ofertas e os dízimos, Ele não está pensando nele. Ele está pensando em quem? Em quem? No mundo. Porque esses recursos que nós trazemos, e devemos sempre, nunca esquecer isso, que nós devemos trazer como ato de adoração. Adoração. Não é outra coisa. Nós vamos logo mais começar aqui a reforma em nome de Jesus. Vocês não vão me ver aqui, pedindo para trazer nada porque tem reforma. Eu não faço isso. Esse não é o princípio bíblico. O princípio bíblico é: eu devolvo porque estou adorando meu Deus. Amém. Não importa se tem reforma, se está tudo consertado, não importa. Eu devolvo porque eu sou adorador dele. Amém. E o momento do ofertório é um momento de adoração, irmãos. De adoração. Eu estava nas minhas férias com minha esposa e meus filhos, em janeiro desse ano, de férias. Nós fomos para a formatura do nosso filho. E estávamos no dia de sábado, a gente foi para uma igreja muito bonita, uma igreja muito rica, uma igreja completa, com cerca de 2.000 pessoas, tudo do bom e do melhor. E chegou a hora da oferta. E eu estava com oferta. Minha esposa estava com oferta. Uma mente mesquinha, pequena,
tacanha, humana, pecadora, tendenciosa, sabe o que é que pensar? Vou devolver não. Aqui já tem tudo. Vou levar para mim. Uma mente pequena pensa desse jeito. Mas uma mente que reconhece que Deus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E tudo que eu tenho é dele. E tudo que eu recebo é por graça e por misericórdia. Eu vou devolver junto com os meus irmãos. Porque os meus irmãos estão aqui para adorar o Senhor. E nesse momento eu vou fazer isso porque eu estou aqui como adorador. Adorador. E como foi bom, irmãos, adorar o Senhor naquela igreja tão bonita, com tantos irmãos ali, igreja tão bonita, e ali na frente colocar a minha oferta, porque eu disse que eu vou aqui, não lá, mas a minha oferta estava lá. Como é bonito participar desse momento de adoração, gente. Como é bonito. Será que nessa manhã eu estou pregando aqui para alguém que não está trazendo para o altar o que é do Senhor? Será que nessa manhã eu estou falando aqui com alguém que percebe que o Senhor Jesus não ainda é o Senhor das suas vidas? Dos seus dons, dos talentos que Ele te deu? Lembre-se, quando Deus nos pede para a gente ser fiel nas ofertas e nos dízimos, Ele não está pensando nele, Ele não precisa disso. Ele é dono de tudo. Mas quando Ele pede por dois motivos, como eu já falei, que é para que a gente possa usar esses recursos para alcançar pessoas no reino dos céus, para o reino dos céus aqui na terra. E vocês sabem que o método que a igreja usa é o método representativo, que uma parte fica aqui, outra parte vai para os lugares do mundo. E é por causa disso que a igreja adventista do sétimo dia já está presente em quase em quase 220 países ao redor do mundo. Sabe por quê? Porque quando Deus pensou em salvar o ser humano, Ele não pensou em Israel. Israel é muito pequeno, um país muito pequeno. Ele pensou no planeta Terra. Mas Israel, de lá deveria sair o conhecimento do Deus de Israel. É de lá que o conhecimento deveria se espalhar para o mundo inteiro. Porque quando Deus pensa em salvação, Ele não pensa no país, Ele não pensa na cidade, Ele pensa no planeta. Porque foi o planeta que caiu. E Ele veio a essa terra para salvar o planeta. Não foi para salvar uma nação. Não é para salvar um continente. É para salvar o planeta. Amém, irmãos? Amém. Lembre-se, nós não damos nada para Deus para receber nada. Isso é troca de favor, isso não existe. Isso é a falsa teologia da prosperidade. É dar para receber, isso não existe. Isso não é bíblico. Mas sabe o que eu devolvo? Porque eu já recebi. Amém. Eu devolvo por reconhecimento. Eu devolvo porque eu creio que Ele pode me dar. Esse é o princípio, irmãos. Esse é o princípio. Inclusive, cheguei agora há pouco, nem ofertei. Mas a minha oferta está aqui. Cadê os diáconos? Levanta a mão aí. Depois você procura, viu? Minha oferta está aqui. Cheguei depois, né? Mas o que eu quero dizer para os irmãos, para terminar assim, a minha reflexão do meu sermão? Que o milagre não aconteceria se eles não tivessem colocado nas mãos do Senhor os pães e os peixes. E o Senhor, quando pede, não pede para ele. Ele está pensando na multidão. Na multidão. Ele sempre pensou na multidão. E eu tenho, irmãos, na minha vida pessoal, muitos conflitos, muitas lutas internas, como vocês já têm. E uma dessas lutas que eu enfrento é pedir a Deus que me ajude, que me dê forças, que me faça entender melhor e que me dê mais paixão pelas pessoas lá fora. Porque a gente não pode viver uma ilha isolada só para a gente. Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para nós salvarmos pessoas. Pessoas. O interessante é que aqui diz que no final ainda sobraram quantos cestos? Quantos? Quantos eram os discípulos? Vocês que disseram que não tinha pão nem peixe, podem comer à vontade agora.
Sabe qual é a lição aí? Deus só nos dá em abundância. Deus não é mesquinho. A chuva, quando Ele manda, manda para quem? Para o incrédulo, para o ateu, para aquele que vai se perder, para aquele que diz que não existe Deus lá em cima, que sei que é tudo fruto da evolução, até para esse Deus dá. A chuva, quando cai, cai sobre quem? Todos. Todos. Mas existe no meio desses todos um grupo que reconhece ao Senhor não apenas como Salvador, mas como Senhor da vida deles. Amém. Temos nós, irmãos, reconhecido a Deus, a Jesus como Senhor da nossa vida, como Senhorio da minha vida. Interessante que eu não sei, não conheço vocês, não sei quais são suas necessidades, mas uma coisa eu sei: entregue nas mãos de Jesus o que você sabe que deve entregar. Existem coisas na sua vida que você só vai conseguir se você entregar nas mãos dele. Na minha mão não vale nada, na sua também não, mas nas mãos dele é diferente. Amém? É muito diferente. Que Deus nos ajude, irmãos, para que a gente confie nele, para que a gente deposite nas mãos dele o que é dele, e que nós tenhamos sabedoria para administrar o que fica em nossas mãos também. Amém? Amém. A gente tem um problema de nascimento chamado egoísmo, e quando você é convidado pelo Senhor para vir ao altar e devolver algo que é dele, Deus usa isso para trabalhar na sua consciência, na sua mente. Esse ato, isso mexe de maneira psicológica na gente. Quando eu me levanto, estendo meus braços, dou alguns passos, vou lá no altar, ou passa aqui alguém, eu devolvo o que é do Senhor. Irmãos, isso é um exercício que Deus usa para começar a trabalhar no nosso coração um negócio chamado egoísmo, que é uma semente do mal. E a gente sabe que quando a gente olha para a Bíblia, o maior exemplo de alguém que não foi egoísta chama-se Jesus Cristo, que abandonou o céu, a glória, a presença dos anjos e veio aqui. E em uma de suas cartas, Paulo diz que ele é o nosso irmão mais velho, que nos deu o exemplo de alguém que viveu em função do outro, em função do outro. Que nós aqui, irmãos, como igreja, como noivo de Cristo, possamos seguir seu exemplo, que tenhamos compaixão das pessoas, que entreguemos nas mãos do Senhor aquilo que você sabe que deve entregar, porque fazendo isso, o milagre vai acontecer. Amém. E que Deus nos ajude a vencer essa coisa ruim chamada de egoísmo, egocentrismo. É só eu, tudo é meu. Não tem nada seu, meu irmão. Não tem nada seu. E para terminar, eu quero ler um texto que está na carta de Paulo a Timóteo. Abra comigo a sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 6. E aqui eu vou terminando a minha mensagem, a minha reflexão. Timóteo capítulo 6, dos versos 6 até 8, diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para onde? Para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos como? Esse verso aqui não se encaixa com muitos que estão aqui nessa manhã comigo aqui. Porque o contexto aqui, Paulo estava preso. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia que seria decapitado. Mas ele deixa essas palavras de ânimo para o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, nós não trouxemos nada para esse mundo, nem vamos levar dele coisa nenhuma.
Muitos de vocês aqui, irmãos, muitos de nós, temos muitos bens desse mundo como resultado da bênção de Deus. Mas não nos apeguemos a isso. Você não é dono disso. Você apenas é um administrador por enquanto. Por enquanto. Depois vem a morte. E fica tudo aí. Os filhos, os netos, quem tem. Quem não tem, não para que mais próximo. Que Deus nos ajude a reconhecer que tudo que nós recebemos não é por mérito, mas é por graça. Amém. E que tudo que nós recebemos não é nosso. Nós vamos administrar por enquanto. Mas Ele espera que tudo que você receber, tudo que você tem, que de alguma maneira você compartilhe com alguém. E que nos lembremos, irmãos, de que é nas mãos dele que nós temos que entregar tudo que nós temos. Não só o que nós temos, mas até os nossos temores, nossas ansiedades, nossos medos, nossos sonhos. Tudo que me preocupa, entregue nas mãos dele. Que Jesus seja o centro da sua vida, seja o centro desta igreja, e que nós lembremos todos os dias, irmãos, que você foi chamado por Deus para salvar pessoas que estão na multidão. Amém. E Ele quer usar você com tudo que Ele te deu, os dons, os talentos, com tudo que você tem de bom que Ele colocou em você. E lembre-se, tem pessoas lá fora que só vão estar aqui se nós formos ao encontro delas. Eu só estou aqui porque alguém foi ao meu encontro. Você só está aqui porque alguém foi atrás de você. Jesus está hoje dizendo para você e para mim: dê de comida às multidões. Tem muita gente aí fora passando fome, necessidade, escassez espiritual. E Jesus está conclamando, chamando a igreja para que nós possamos atender as pessoas lá fora, irmãos. E que sejamos as mãos, os pés, a boca de Jesus, que sejamos um instrumento nas mãos dele para alcançar pessoas para o seu reino. E lembre-se, tudo que você depositar nas mãos do Senhor, não fique achando que você vai ficar pobre por causa disso. Ele pede para que você confie nele, para que você vença o tal do egoísmo. Esse é o problema de todos nós aqui, irmãos. Deus ajude a buscar cada dia. E que Deus abençoe a cada um de vocês. É o meu desejo e minha oração, em nome de Jesus. Amém? Podemos cantar o hino que nós cantamos agora há pouco mais uma vez. Mais de Cristo. Porque é dele que nós precisamos. Nós precisamos mais de Cristo. Mais de Cristo. Em todas as nossas áreas da vida. Mais de Cristo. Fiquemos em pé e louvemos ao Senhor, porque Ele merece. Mais do seu amor,
Senhor. O que nós precisamos é de Cristo. É dele que nós precisamos. Nós precisamos passar mais tempo com Ele, conhecê-lo melhor, para que a sua influência, o seu poder, sua graça esteja sobre todos nós. Amém. Nos ajude, meu Deus, a buscar a Tua palavra todos os dias. Nos ajude a colocar nas Suas mãos o que nós temos, Senhor. Nossos talentos, nossos dons, que são Teus, nossos recursos, o tempo que o Senhor nos dá. Nos ajude a depositar essas coisas nas Tuas mãos e confiar que o Senhor irá usar da melhor maneira possível. Nos ajude, meu Deus, a vencer o egoísmo, essa natureza pecaminosa que nós temos, essas tendências carnais. Oh, meu Deus, nos ajude para que passemos mais tempo olhando para Cristo. Nos ajude a clamarmos pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo que veio a esse mundo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos convença também de que nós precisamos mais de Cristo todos os dias. Nos ensine, Senhor, as Tuas verdades. Conceda-nos o poder que nós não temos para sermos fiéis à Tua palavra. Que esta igreja entenda que nós somos chamados pelo Senhor para levar esperança para as multidões, para levar salvação, pão, água, para levar comida espiritual para as pessoas e até mesmo, Senhor, comida física se for necessário. Que esta igreja, aqui neste bairro, Senhor, que cada membro que está aqui, que cada um deles seja instrumentos em Tuas mãos, para que de alguma maneira levemos alívio para as pessoas, levemos vida, salvação, esperança. Oh, meu Deus, transforma a nossa vida. Nos ajuda a manter os olhos para o alto. Nos ajuda para que muito em breve, quando Jesus voltar, que todos nós estejamos juntos, aguardando a Sua volta, e que todos nós recebamos das mãos dele, muito em breve, a coroa da vida eterna. Amém. Nos ajude, meu Deus, a vencer os nossos problemas, nossos defeitos, nossas dificuldades, nossas tendências carnais, herdadas, hereditadas. Que tudo isso, Senhor, seja entregue nas Tuas mãos. Salva-nos, ó Deus, para o Teu reino. Nos leve em paz. Nos dê um restante de sábado feliz. Que o Teu nome seja honrado pela nossa vida. E que possamos aproveitar melhor o dia sagrado, que é o sábado, para levar alguma coisa para alguém. Comida, palavra, esperança, visita, oração. Qualquer coisa que possa trazer alívio para as pessoas. Usa-nos, ó Deus, e nos ajude. Dirija-nos, ó Pai. Obrigado por tudo. Essas bênçãos que pedimos em nome